Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje vamos conversar mais uma vez sobre cinema, vamos falar de mais um filme, né, que está aí em circuito, né, pelo Rio de Janeiro, e esse com certeza vai estar em circuito nacional, tá? É o filme Babilônia, gente. Babilônia, com Brad Pitt e com a nossa querida Margot Robbie, né? É um filmaço, gente. É um filmaço, vale muito a pena ver, tá? Eu imagino que ele vai ser um daqueles filmes que vai receber muitas indicações ao Oscar, né? Espero eu, tá? Tô torcendo efusivamente por isso, tá? E o filme, ele traz uma... ele é um filme que, confesso a vocês, superou minhas expectativas. O Babilônia, o trailer do filme mostrava muita festa, muita orgia, muitas situações surreais, tá? E não situava exatamente o filme no tempo em que ele se passou, né? Quando você vai ver o Babilônia, lembrando aqui que eu vou dar alguns spoilers aqui para a gente poder entender isso, tá? Poder entender esse filme aí de cerca de 3 horas de duração, tá? Quando você começa a ver o filme, você se situa. O filme começa no ano de 1926, né? E ele vai falar da Hollywood daquela época, da Hollywood dos anos loucos, né? Ele começa bem assim, né? E aí mostra aquelas festas, né, onde você tinha grandes orgias ali, né, acontecendo. Você tinha as situações mais absurdas acontecendo ali, bem o espírito dos anos loucos mesmo, né? O Star System ali bombando, né? Os atores de cinema sendo celebridades assim inquestionáveis, lindas, maravilhosas, glamourosas, sensacionais, e parecia que eles podiam fazer tudo o que eles queriam, né? No caso, que eles não tinham limites, né? E o filme então mostra isso muito bem, né? Nas festas, né? Numa festa inicial, né? Onde você vê toda essa situação acontecendo. Quem tem um pouquinho mais de conhecimento de cinema da década de 20, de 30, começa a identificar algumas situações que aconteceram na vida real, que são ali faladas bem en passant nos filmes, né? E isso é um sabor a mais, né, que você tem para esse filme aí. Mas o filme ele vai se passar em torno de um personagem mexicano chamado Miguel, né? Que está, vamos dizer assim, sendo um empregado e que está assessorando essas festas aí, altamente surreais, né? O filme tem um tom de surrealismo muito forte, né, no caso, né? E aí você vai ter um ator, né, consagrado, né, muito consagrado, que é interpretado pelo Brad Pitt, perdão, né, que é um ator de cinema mudo mesmo, né? E você vai ter uma moça que vai chegar ali, né, que vem de Nova Jersey, que é de uma origem bem popular, de uma origem bem pobre, bem humilde, né? Uma menina sem, vamos dizer assim, a etiqueta das elites, né? Que é interpretada pela Margot Robbie. E numa situação que acontece na festa, ela acaba sendo escalada, né? Para trabalhar num filme. E quando ela vai trabalhar nesse filme, né? Você tem ela começa a mostrar os dotes dela de atriz para o cinema mudo, né? E ela começa a virar uma personalidade também, né? Só que o filme ele vai mostrando, né? Quem não conhece muito a história do cinema, né? A gente sabe que a gente teve primeiro o cinema mudo, né? E depois começaram a vir os filmes falados, né? Essa transição do mudo para o falado foi uma transição que não se foi feita, entendeu? De uma forma trivial, de uma forma simplória. Atores e atrizes que eram, vamos dizer assim, muito bem adequados para o cinema mudo, quando eles passaram para o cinema falado, entendeu? Eles não conseguiram se adaptar. Vamos supor, por exemplo, a personagem da Margot Robbie, por exemplo, era uma excelente atriz de cinema mudo, mas para o cinema falado ela tinha uma voz muito esganiçada, né? Isso acabou ajudando a afundar a carreira dela, né? A transição do mudo para o falado também era muito interessante, que você via primeiro o que era um cinema mudo, né? Embora eu confesse a vocês que essa parte que fala, né, dos sets de filmagem do cinema mudo, eu acho que eles deram uma carregada nas tintas do surrealismo ali, obviamente, entendeu? Porque o filme ele também tem essa coisa de ter um tom forte de comédia, mas uma comédia assim de tipo ópera do absurdo, né, que você mostra situações altamente surreais, mas ele também tem
mostra também detalhes da história do cinema, entendeu? Então você tem que saber separar isso muito bem na hora que você assiste a esse filme, né, no caso, né? E o interessante, né, é que você vê ali a transição do mudo para o falado, né? Você vê a transição das técnicas, né, de cinematográficas, de como os estúdios funcionavam no mudo e no falado, como isso vai se modificando, né? E você vai vendo a carreira, né, dos atores do cinema mudo indo a pique, né, no cinema falado, o que aconteceu com os dois protagonistas os personagens do Brad Pitt e da Margot Robbie. Agora, gente, se a gente for falar desses dois atores aí, tá? É um filme do Brad Pitt que tá lá encabeçando o elenco? É. Mas eu vou ser bem sincero a vocês, cara. Esse filme foi muito mais da Margot Robbie do que do Brad Pitt, a meu ver, sabe? Eu acho que a interpretação dela foi simplesmente sensacional, tá? Gostaria muito de vê-la indicada a melhor atriz para o Oscar esse ano. Espero que isso aconteça, espero muito que isso aconteça. Com essa interpretação, com essa personagem, tá? Que eu acho que vale muito a pena ela estar ali, entendeu? Pelo menos entre as 5 nomeadas. Lourinha do olho azul, né? Eu acho que não vai ser muito difícil disso acontecer, né? A gente sabe como é que é a academia lá de Hollywood lá, embora essa academia esteja ficando cada vez mais diversificada nos últimos anos. Mas é uma oportunidade de ouro para ela concorrer ao Oscar de melhor atriz. Tá? Eu particularmente estou torcendo muito para que isso aconteça, até porque ela realmente está pelo menos merecendo a indicação. Tá? Mas aí o que acontece? Você vê essas carreiras indo a pique, né? E você vai vendo também coisas que aconteciam, né, no submundo, né, de Los Angeles ali, coisa e tal, né? E você tem uma participação, inclusive, do Tobey Maguire, né, nosso primeiro Homem-Aranha lá, né, que ele, inclusive, é um dos produtores desse filme aí, tá? E você vai vendo, né, a situação, né, a situação de decadência que vai acontecendo, né, até o momento em que a carreira desses dois atores vai a pique mesmo, né? E o cinema continua. Você vê, por exemplo, o musical começando a aparecer, né, no caso, né? E embora não tenha se associado ao musical a depressão da década de 30, você não tem muito alusões ou referências à Grande Depressão nesse filme, né? Uma coisa que realmente, na minha opinião, falta, tá? E você vai ter esse filme girando em torno desses personagens, desse mexicano, né, que eu falei para vocês lá no início, né, que depois ele vai inclusive se tornar um produtor de grande estúdio, né. É uma coisa interessante de ver isso. E depois ele que vai tentar reerguer a carreira da personagem da Margot Robbie já no cinema falado, né. Então é um filme, gente, que vale muito a pena assistir, tá? Tem 3 horas de duração. Quem gosta de cinema, quem gosta de história do cinema, esse filme é um prato cheio, tá? É um prato cheio mesmo, vale muito a pena assistir. E essa é a minha dica de hoje que eu deixo aqui para vocês de todo o coração. Muito indicando mesmo, né, que vocês apareçam no cinema para assistir esse filme, que é uma declaração de amor ao cinema, gente. Realmente, quando a gente vê filme de cinema, sobre cinema, gente, é juntar a fome com a vontade de comer. É promessa de 120% de que o filme vai ser bom, e é o caso de Babilônia. É um filme que ele é muito mais do que o trailer mostra, tá? Ele é um filme que realmente supera as expectativas para aquele cara que é cinéfilo, para aquele cara que não gosta de cinema, para aquele cara que ama cinema. Tá certo, gente? Vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera, tá? Vejam meu site batataespacialtudojunto.com.br e futuramente a gente vai conversar sobre mais filmes que estão rolando por aí, tá certo? Um abração, fui e até a próxima.